Jair Bolsonaro perdeu completamente o pudor e fala sem o menor constrangimento que entregou a alma do governo a Ciro Nogueira. Sim, o Centrão agora tem a alma do governo de Jair Bolsonaro. E a gente sabe que negociar a própria alma nunca é uma boa alternativa. Quer entender mais sobre como o Centrão ficou dono da porra toda no Brasil? Se liga no vídeo de hoje. Fala aí, rapaziada! Tudo beleza? Bora gravar o vídeo de hoje, quarta-feira, dia 28 de julho de 2021, e eu começo com aquele pedido clássico e tradicional. Por favor, meu filho, por favor, minha filha, caso você ainda não tenha feito, inscreva-se aqui no canal, porque você ganha sim, você ganha vídeo novo todo dia, mas é todo dia mesmo, Pablo? Sim, meu filho, sim, minha filha. Diariamente estou por aqui, youtube.com/Pablo Costa, com os vídeos, com os temas, com os assuntos. Eu sei que você curte. Cultura, democracia, política, história, cidadania e tudo mais que se passa em minha cabeça simplesmente doentia. Não vacile, não vacile, com L. Se inscreva aqui no canal, ative as notificações, porque aí o sininho te avisa, o YouTube te avisa sempre quando pinta coisa nova por aqui e todo dia pinta coisa nova por aqui. Bora lá, rapaziada. Ontem foi oficializada, né, a mini reforma ministerial que Jair Bolsonaro já havia divulgando, a gente já sabia o que ia acontecer, mas ontem a coisa foi oficializada, foi para o papel. Ciro Nogueira assume o Ministério da Casa Civil, responsável por toda a articulação do Congresso com o Planalto entre os ministérios, coordena todo o governo. Só para ter uma noção da importância, o ministério, porque ele é o ministério mais importante, no governo Lula, logo no início, José Dirceu, o maior articulador do PT naquele contexto de 2003, foi quem assumiu. Quando o Lula decidiu que Dilma seria sua candidata à reeleição, à sucessão, à presidência, logo após o termo do seu segundo mandato, trouxe a Dilma das Minas e Energia para a Casa Civil para que ela articulasse todo o plano de governo e a batizou como mãe do PAC. Esse é o nível de importância do Ministério da Casa Civil. Ainda nessa mini reforma ministerial, General Ramos foi deslocado, para a Secretaria-Geral, um cargo de influência e prestígio muito menor, e foi recriado o Ministério do Trabalho e do Emprego para Onyx Lorenzoni, aquele que permanece no governo pela fidelidade canina que ele tem a Jair Bolsonaro, não exatamente pelas suas competências, pela sua competência ou mérito, mas o Jair Bolsonaro reconhece o quão fiel o Onyx é ao governo e o joga, né, de um lado para o outro. É o quarto ministério que o Onyx ocupa nesses 2 anos e meio de governo Bolsonaro. Quero focar especificamente em Ciro Nogueira e na Casa Civil, né? Porque ali existe um livro muito famoso, cara, o Mais Esperto que o Diabo. Ele foi um livro, ele é um best-seller, aí o pessoal das finanças recomenda muito ele, tudo. Eu confesso que não li, sei da história, mas foi um livro escrito em 1938 pelo Napoleão Hill e foi publicado somente em 2011. É um best-seller, vendeu pra cacete, vende pra cacete até hoje. Toda essa rapaziada da finanças comenta e debate ele e tal, não sei o quê. Mas eu parto não só essa perspectiva do mais esperto que o diabo. Existe aquela mítica, né, de que o diabo, ao negociar, quando você negocia a sua alma, negociar a alma é sua essência, seus valores mais fundamentais, você nunca vence o diabo. E eu nem sei se o livro se trata disso, na verdade, porque, como eu disse, eu não li. Eu só fiz o gancho porque, como é um livro muito citado, às vezes as pessoas acham que eu estou falando disso. Falando mais da tradição mitológica da coisa mesmo, de quando a pessoa vende a alma ao diabo, né? E aqui eu não estou falando que o Centrão é o diabo, eu quero só que você compreenda um movimento. Quando você negocia a sua essência, a sua alma, você nunca tem como ser bem sucedido. Por mais que o fruto imediato seja algo que você desejasse muito. Por exemplo, dizem que o Robert Johnson Robert Johnson, lendário bluesman do início do século XX, né, teria vendido a alma ao diabo por conta de uma técnica que ninguém conseguia compreender, né? E por isso ele teria morrido tão jovem e tudo mais. Ele teria conseguido a glória de uma técnica no violão que ninguém conseguia compreender, mas não conseguiu usufruir da própria glória. Robert Johnson até hoje citado, é gravado, todo mundo regravou, só que morreu na miséria sem o reconhecimento. Esse seria o custo de vender a alma ao diabo. E eu não estou falando que o Centrão é o diabo, mas Jair Bolsonaro entregou a essência, aquilo que ele considerava primordial no governo, para o Centrão. Para alguém que em 2017 achava que Bolsonaro era um fascista.
para alguém que já verbalizou em entrevista a uma rádio teresina que o Lula foi o melhor presidente do Brasil para o Nordeste em particular e para o estado do Piauí, seu estado. Ciro Nogueira é um profissional da política. Então é inegável que ele vai melhorar a relação entre os ministérios e entre o executivo e o legislativo. Porque agora Jair Bolsonaro chamou os profissionais para tocar essa pasta. A gente sabe que o grupo político de Jair Bolsonaro não existe. Ele foi forjado por meio das redes sociais, por gente que aparecia muito mais por ser contra tudo isso que está aí, do que ter um projeto afirmativo. Agora não, o Centrão goste ou não, ele tem um projeto, ele sabe o que quer, ele tem um modus operandi, compreende a mecânica e a dinâmica do poder. O que o bolsonarismo por si só não entendia. Jair Bolsonaro acreditava que os militares vertebrariam o governo, seriam a vértebra do governo. Ele tentou por esses 2 anos e meio e estava aí na iminência do impeachment e está ainda na iminência de perder a eleição. Tem muito tempo para o pleito, mas as pesquisas mostram que se a eleição fosse hoje, Jair Bolsonaro não seria o vencedor. Isso pode mudar até outubro. Pode mudar perfeitamente. Jair Bolsonaro pode ser eleito, pode acontecer muita coisa até lá. Mas o fato é que os militares não conseguiram entregar a articulação política necessária que Bolsonaro precisava, então ele troca as peças. Ele chama algum profissional da política para executar aquilo que os militares não conseguiram corresponder. A expectativa não foi correspondida. E aí faz muito sentido, né? Porque o militar ele não tem uma formação direcionada para a política e nem pode. Essa politização das Forças Armadas é um problema para a democracia brasileira, a gente sabe disso. Por isso que eu apoio a aprovação do projeto da deputada Perpétua que está rolando lá, de uma quarentena e de um afastamento de militares ativos de funções direcionadas a civis. Por que o militar não dá conta disso? Primeiro, por uma questão de uma formação que já o coloca num suposto patamar de superioridade perante o civil. Já conversei com algumas pessoas que tiveram contato no âmbito da administração pública com militares e é impressionante que eles sempre se acham mais virtuosos do que o civil. Ele se acha mais competente, mais ético, acha que o civil não vai dar conta de executar o serviço. E a gente percebeu que essa suposta competência e uma maior autoridade moral dos militares é falaciosa. Basta observar o que aconteceu no Ministério da Saúde, quando um general da ativa coordenou, era o gestor, e a gente não sabe até que ponto estava envolvido, a CPI está investigando, a gente vai ter mais investigação sobre isso tudo. Um general da ativa, o general Pazuello, estava tocando com o Ministério da Saúde. Qual a superioridade moral do trabalho feito na saúde durante a crise pandêmica? Qual a superioridade de gestão administrativa Pazuello imprimiu no ministério em que a gente saltou de forma brutal e trágica o número de mortes por conta da Covid-19? Ele não conseguiu colocar Jair Bolsonaro no trilho do caminho mais apropriado, os países saíram melhor. Não. O Brasil tem um desempenho medonho na pandemia e sim, isso tem uma assinatura do corpo militar. Porque o Ministério da Saúde estava coalhado de militares. O governo Bolsonaro está coalhado de militares. Então, os militares não conseguiram entregar aquilo que o Bolsonaro esperava deles sob a perspectiva política. Aí você fala, mas agora o Bolsonaro se entregou ao Centrão, vai perder a sua base eleitoral. Bom, no cenário de hoje é muito pouco provável. Eu tenho a impressão que quem já abandonou o bolsonarismo, quem abandonou, aquele tal do bolsominion arrependido, já abandonou em outros momentos. Na saída de Sérgio Moro, quando ele faz tudo para colocar a sua influência dentro de mecanismos que deveriam ser, de instituições que deveriam ser de Estado, estão se transformando de governo, as forças militares, a Polícia Federal, a ABIN, vários órgãos que passam por isso. Quando ele promove uma política ambiental desastrada, que achavam que era somente um discurso de campanha, mas não viram que é uma prática que foi levada adiante. Então essas pessoas já debandaram do bolsonarismo. Quem está com o Jair Bolsonaro ainda hoje, esse quarto aí, cerca de 25% da aprovação que ele tem, algumas pesquisas chegam a 30%, mas hoje já está mais perto do patamar de 25%, de um quarto. Qual a opção, a cédula que ele vai ter para 2022? No primeiro turno pode até ter alguém ali que o coloque, que cause a simpatia maior no bolsominion arrependido. No segundo turno, caso se confirme o cenário de hoje,
se tivesse segundo turno, né, porque no cenário de hoje a maior parte das pesquisas colocam a vitória do Lula no primeiro turno, que eu acho pouco provável. Lula, nem no auge da sua popularidade, conseguiu se eleger em 2006, mesmo com a crise do mensalão, e a Dilma em 2010 também, com o auge da popularidade do Lula, não conseguiu se eleger em primeiro turno. Então acho pouco provável uma eleição de Lula em primeiro turno, mas sei lá o que é 22. O que eu quero colocar é que se a gente não compreender que em 22, uma hipótese de segundo turno entre Lula e Bolsonaro, esse cara, que é bolsominion arrependido porque acha que Bolsonaro se vendeu ao centrão e não votou nele no primeiro turno, você acha que ele se arrependeu a ponto de digitar 13 ou digitar o número que o Bolsonaro estiver ali ostentando? Hoje, sei lá, 11, 14, 17 novamente, não sei. Essa pessoa virou o suficiente para votar em Lula ou continuou compreendendo o Bolsonaro como um mal menor? Essa é a pergunta. Bolsonaro faz uma aposta de que o que ele teria perdido já de discurso, ele já perdeu. Ou falar que não iria para a reeleição e foi, ou falar que seria um governo de combate à corrupção. E aí, na percepção lavajatista, Moro encarnava esse combate à corrupção e foi defenestrado do governo. Será que o Centrão não é só mais um ali que quem já tá e não vai perder muito? Esse é o cálculo político que o Bolsonaro faz. E, sendo muito sincero com você, não acho que ele esteja errado na perspectiva dele nessa conta, não. Não acho que a chegada de Ciro Nogueira assumindo a alma do governo Bolsonaro, o Centrão assumindo a alma do governo Bolsonaro, se isso muda muito sobre a perspectiva político-eleitoral. Mas eu quero saber a sua opinião, por favor. Deixa aí embaixo nos comentários. Quero saber o que você pensa disso tudo. Bolsonaro entregando a alma do seu governo a Ciro Nogueira ao Centrão, o Centrão mandando na porra toda. Deixe aí seu comentário, beleza? Chegou até aqui, meu filho? Deixe seu like. Vai lá, minha filha. Like, joinha. Importantíssimo para mmim que você interaja com o vídeo aqui para fazer o YouTube fazer esse vídeo chegar mais longe. O algoritmo é cruel, né, cara, com esses conteúdos aqui, tudo. Então, se você puder compartilhar aí com a rapaziada, seu grupo aí que debate política, rapaziada, cabeça mais aberta, tudo mais, agradeço demais, cara. Tá difícil crescer nesses dias aí, sabe? O algoritmo tá segurando mesmo aqui. Então, se você puder, cara, agradeço que você compartilhe aí, que você interaja. É importante demais para mim esse tipo de apoio. Você que me acompanha diariamente aqui, agradeço de coração. Valeu mesmo. Lives no final de semana. Sexta-feira estarei sozinho não, porque estarei com a sua companhia aqui na Dance With Myself, eu e você e eu juntinhos. André Rodrigues foi diagnosticado com Covid, então vou aguardar ele se recuperar para voltarmos à live, tirem as crianças da sala, para debatermos, conversarmos com autoridades aí, com pessoas interessantes, trocarmos aquela ideia esperta na sexta-feira. Sabadão, clássica, típica e tradicional, Morgue Costa, aqui no meu canal. Sabadão às 9 da noite, sexta às 9 da noite. Conto você com as lives no final de semana. Desejo para você uma excelente quarta-feira e termino com aquele clássico. É nóis!